Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula nossa de língua portuguesa, ainda focalizando o assunto de fonologia, e hoje nós então vamos dar início ao processo agora de acentuação gráfica. Como você pode ver aí, nós temos hoje como conteúdo desta aula a acentuação dos vocábulos proparoxítonos, a acentuação dos vocábulos paroxítonos e a acentuação dos vocábulos oxítonos. Então, não é o único assunto, nós estamos aí tratando hoje especificamente desses aspectos. A aula posterior nós daremos continuidade a esse processo de acentuação, ok? Então, na aula passada a gente pôde tratar sobre a nova ortografia, fechando aquele aspecto então de a grafia correta de certos vocábulos. Hoje, então, focalizando a acentuação gráfica, um dos últimos assuntos aí associados ao estudo da fonologia, ok? Hoje o que a gente observa na grafia é uma grande maioria de esquecimentos dos acentos gráficos. Você observa isso, às vezes por uma questão de displicência mesmo, às vezes é por falta de conteúdo, de conhecimento mesmo da acentuação gráfica de certos vocábulos. No entanto, na nossa língua portuguesa, isso é um assunto importantíssimo, assim como foi o da ortografia, ok? Então, nós vamos dar início a esse processo de acentuação, acompanhe o slide que você está visualizando aí, ok? Inicialmente, nós vamos falar logo das palavras proparoxítonas, porque por ser um processo muito mais fácil, por a gente entrar em contato muito mais rápido e assimilar muito mais rapidamente esse tipo de acentuação. Por quê? Notadamente, quando se trata de palavras proparoxítonas, elas só envolvem uma regra, é a que você está visualizando aí na tela, ok? Veja, todos os vocábulos, todos, é importante frisar essa palavra aí. Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na sua vogal tônica. Exemplo que você vai visualizar, veja a caixa abaixo. Com acento agudo, se a vogal tônica for I, U ou A, E, O. As vogais tônicas, ok? Abertas. Exemplo, xícara. Então, você está vendo aí que xícara tem 3 sílabas, ok? Uma palavra trissílaba. E a gente contando da última, né, da primeira sílaba para o final, você sabe que aí Rá seria oxítona, Cá seria paroxítona, Xi, então aí a gente tem a proparoxítona. Então, a última, a antepenúltima, a penúltima sílaba aí, ela é a nossa proparoxítona, Xi. Então, nós acentuamos esse I aí por se tratar de uma proparoxítona. A sílaba tônica, então, realmente é a penúltima sílaba da palavra. Úmido também tem 3 sílabas, úmido, ok? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, contando de trás para frente. Então, esse U é a nossa vogal tônica, portanto, ela recebe o devido acento, ok? Verbo agora, queríamos, ok? Veja que numa separação aí você tem o ri, que é uma desinência, o a, que é uma vogal, o mos, que é uma desinência. Então, você tem a seguinte construção aí. Queríamos, ele passa a ser acentuado porque esse i figura como sendo, então, a sua vogal tônica, ok? Separando, nós teríamos queríamos, ok? Lágrima, 3 sílabas. Você tem aí a sílaba lá. Esse azinho aí, essa vogal A é a nossa tônica. E aí, igualmente o que foi mencionado anteriormente, aparecem outras palavras aí acentuadas. E se for então contar a quantidade de sílabas, você vai ver que a acentuação está exatamente na sílaba que corresponde à proparoxítona, ok? Então a regra me fala que eu acentuo o E, o I, o A, o O e o U, tônicas das sílabas que são proparoxítonas, ok? A letra B que você está visualizando aí na tela, veja, com acento circunflexo, se a vogal tônica for fechada ou nasal. Porém, as vogais, pelo que você vai ver, continuam sendo as mesmas, ok? Veja a palavra lâmpada, 3 sílabas em que nós temos aí a última sílaba lã, ela é a nossa sílaba forte, porém ela tem um som nasal, lã. Nesse caso, ela vai receber uma acentuação, acento circunflexo, ok? Você tem agora a palavra pêssego. Pêssego, nesse contexto, esse ezinho, P. Veja que ele não tem um som aberto. Pé seria o nosso som aberto, pé. Porém, agora eu tenho um som fechado, P,
E nesse caso, como ela figura aí como sendo a nossa última sílaba, você tem um caso de acentuação de proparoxítona, ok? Vamos adiante, você tem agora a palavra estômago, ok? Você dividindo, você teria, obviamente, 4 sílabas, olha, estômago. Porém, se eu contar da última até o final, eu contando de trás para frente, então eu tenho go é oxítona, ma é a paroxítona, to é a proparoxítona. Veja que esse to é a nossa sílaba tônica. E perceba que esse O é fechado, portanto recebe o acento circunflexo, ok? Mais adiante você tem a palavra quilômetro. Quilômetro, 4 sílabas. Porém a gente sabe que palavras que são polissílabas, que isso aí é um outro assunto tratado em aulas anteriores, mas ela me possibilita fazer uma contagem. Então aí eu teria o quê? Contando de trás para frente, nós temos trooxítona, me paroxítona, porém eu vejo que a sílaba tônica está na proparoxítona, que é o lo, ok? Portanto, som fechado, recebendo a nossa acentuação circunflexa, ok? Recebeu o acento circunflexo nesse contexto. Então, em termos de acentuação gráfica, muito mais especificamente, pessoal, num assunto chamado notação léxica, que não está evidenciado aqui para você nesses slides, mas é importante falar para você, até para que você estenda um pouco seus estudos, ok? Notação léxica, ela trata justamente dos tipos de acentuação que nós temos em língua portuguesa. Aqui apareceram 2 para vocês, 2 sinais de notação léxica. Apareceu o acento agudo, que eu utilizo quando o som é aberto, a minha tônica é aberta. Apareceu então o sinal circunflexo, que são os 2 mais usados. Usamos o acento circunflexo quando o meu som é nasal ou o som vai aparecer notadamente fechado, ok? Então veja que na regra anterior você falou de sons abertos. Letra A. Nessa regra posterior nós falamos então do som fechado. E para fechar essa primeira etapa, nós estamos falando da acentuação de proparoxítonas. Apenas uma regra que me diz que todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados. Significa dizer que quando a sílaba tônica ocorrer em uma proparoxítona, é porque, obviamente, ali você terá uma acentuação gráfica, ok? Mais adiante, nós vamos então aos casos agora de paroxítona. Veja na tela, e aí nós temos mais situações. Quando se trata de paroxítona, aí eu tenho que ter cuidado porque tem uma sequência de situações aí para você acentuar. E tudo depende, maioria das regras que você vai ver aí, tem a ver com a terminação da palavra. Então veja, nessa etapa já requer que você assimile, que você de fato memorize as regras que se apresentarão, ok? Veja a primeira. Acentuam-se, coloca-se o acento adequado quando os paroxítonos forem terminados em quê? Veja a primeira, ditongo crescente. Você lembra do ditongo crescente? É importante revisar, ver que fonologia, um assunto na verdade vai puxando o outro, você tem um assunto dentro do outro, inserido dentro de outro. Então agora voltou a frisar para você a questão do ditongo crescente. Quando é que eu tenho um ditongo crescente? Semivogal, vogal. Eu vejo que o ditongo vai crescendo, ok? Então eu tenho a presença de uma semivogal primeiro, posteriormente eu tenho a ideia da vogal, isso é um ditongo crescente. Mas a regra me fala então do ditongo crescente, seguido ou não de S. Vamos à análise? Veja o seguinte, sábio é acentuada. Por que sábio é acentuado? Primeiro vamos à divisão da sílaba. Eu tenho 2 sílabas, ok? E contando aí pelas sílabas, veja, oxítona, paroxítona. Mas eu vejo que a palavra terminou em IO, sábio. I, semivogal, O, vogal. E só para lembrar dessa questão de semivogal e vogal, você está lembrando do que trata, não é? Quando eu pronuncio então esse bio, eu percebo que o I ele sai com menos entonação que esse O, sinalizando para a gente então que o I é semivogal e o O é vogal. Ora, se eu tenho um ditongo crescente no final da palavra, significa dizer que de fato a sílaba tônica está na paroxítona e que ela vai ser acentuada. Vamos a mais um exemplo? A palavra agora aí para vocês é gávea. Eu sei que se eu for analisar esse ditongo crescente, não tenha dúvida, o A sempre é vogal. Então esse E que aparece no final da sílaba é a nossa semivogal.
Se eu tenho semivogal mais vogal, o ditongo é crescente. Logo, é um vocábulo paroxítono que vai ser acentuado. Então, acentua-se a sílaba G, ok? Adiante, você tem a palavra régua, ok? Ré. Por que eu acentuei o Ré? Paroxítona acentuada, porque terminou em ditongo crescente. U é uma semivogal, o A é a minha vogal, régua. Logo, eu tenho um ditongo crescente no final da palavra, o que me levou a acentuá-la, ok? O mesmo caso acontece na palavra róseo, acontece na palavra árdua. Por que eu acentuei árdua? Paroxítona, sílaba tônica é uma paroxítona, terminada em ditongo crescente, ok? Espontâneo, ok? Esse tan é uma sílaba tônica paroxítona, ok? E veja que está acentuada porque terminou em um ditongo crescente. Ânsia, decência, cerimônia, tênues, ingênuo. Todos eles são vocábulos paroxítonos pela mesma regra. Todos terminaram em um ditongo crescente. Então, a regra me fala primeiramente de que acentuam-se todas as palavras paroxítonas cuja terminação seja em ditongo crescente, ok? E nós acabamos de revisar o que é um ditongo crescente. É o encontro de duas vogais, em que a primeira é uma semivogal e a segunda é uma vogal, ok? É um encontro, então, vocálico. Analisando a letra B, aparece aí para você, então, o que nós acentuamos. Acentuam-se, então, os vocábulos cuja terminação seja i, is, us, uns, ok? Táxi, júri, biquíni, que acentua-se, é uma paroxítona terminada em i. Agora, lápis, terminação agora é em is, ok? Não apenas o i, agora apareceu um exemplo do is, portanto, lápis é acentuada, paroxítona. Veja a seguinte, bônus. Por que eu acentuei esse bom? Porque é uma paroxítona terminada em us, ok? Então, recebe acento paroxítonas terminadas em i, is, us, como o caso da palavra bônus. Caso agora da palavra vírus, vi é uma tônica paroxítona, recebeu acento porque nesse caso aí terminou em us, ok? Vamos mais adiante, você tem agora a palavra álbum, ok? Bum. Esse é uma terminação nasal, o m, logo é um paroxítona, a palavra paroxítona, ao, é a nossa sílaba tônica, ok? E nesse processo de sílaba tônica, você deve lembrar de aulas anteriores. Quando a sílaba tônica é a última, é oxítona. Quando a sílaba tônica, então, cai na antepenúltima, você tem uma paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, você tem, então, a sílaba proparoxítona, ok? Última, antepenúltima e você tem a penúltima sílaba, certo? Agora, vamos adiante, você viu a terminação em Vamos ver uma sílaba que termina em uns. Você tem a palavra agora no plural, álbuns. Continua acentuada essa paroxítona, porque sua terminação é em UNS. UNS. É importante dizer para você que tudo tem a ver com terminação da palavra. Revisando a regra anterior, nós acentuamos vocábulos que são terminados em ditongo crescente. Paroxítonas vão ser acentuadas quando sua terminação for um ditongo crescente. Quando a terminação da palavra for aí que você percebeu, i, is, us, uns. Mais exemplos, vamos ver a palavra médium. Por que eu acentuei médium? Porque nesse caso você tem uma paroxítona, você tem duas sílabas aí, médium, ok? Em que ela está terminada em esse m, ok? Então, essa terminação me levou a acentuar a sílaba mé, que corresponde à palavra médium, ok? Pluralizando, você teria então médiums, que continuaria acentuada, porém agora a terminação da palavra não é mais apenas mas passou a ser uns, ok? Então, essa é a segunda regra das sílabas paroxítonas que receberão acento gráfico, ok? Receberão acento agudo por terminarem em i, is,
uns e os, ok? Mas as paroxítonas não são apenas essas duas regras. Você está visualizando agora outras terminações de palavras, ok? Você tem agora palavras terminadas em L, palavras terminadas em N, palavras terminadas em R, X ou ONS, ok? Também você tem palavras terminadas em psi, certo? São terminações. Todas as vezes que uma palavra terminar com essas palavras, serão paroxítonas e serão acentuadas. Vamos ver um exemplo? Palavra terminada em L, fácil, terminou em L, logo é paroxítona e esse A vai ser acentuado, ok? Vamos adiante. Você tem agora o caso da palavra hífen. Hífen é acentuado, por que esse I é acentuado? Terminou em N. Então, essa sílaba tônica é o I, logo notadamente receberá um acento agudo, ok? Mais adiante, você tem a sílaba agora terminada em R. Dólar, dó, sílaba tônica, paroxítona, acentuada porque a palavra terminou em R, ok? X, vamos ver um exemplo de X, você tem a palavra látex, ok? Lá, sílaba tônica, vê que ela é bem acentuada, látex, ok? Por que acentuei? Paroxítona terminada em X. Vamos a mais um exemplo? Você tem agora a terminação ONS. Veja a palavra elétrons. Trons é a nossa última sílaba, terminou em ONS, logo eu sei que é paroxítona e vai ser acentuado lé, ok? Elétrons, certo? Agora a sílaba terminada em psi. Esse psi vai me levar a entender que a palavra é paroxítona e que vai também ser acentuada. Veja um exemplo. Bíceps, bíceps. Veja que a última sílaba, seps, ela é uma sílaba mais fraca, bi é muito mais forte, paroxítona acentuada porque terminou em psi. Então veja que essa terceira regra me oferece algumas outras terminações, ok? Agora, a nossa quarta regra, veja que é a de baixo. Vocábulos agora paroxítonos terminados em ei ou eis, terminação das palavras ei, eis, paroxítona, sílaba mais forte, paroxítona, também vai ser acentuada. Vamos ver o exemplo? A palavra jockey, ok? Última sílaba é esse key, não é a mais forte, então a nossa sílaba mais forte é o jó, acentuada, paroxítona, porque terminou aí que você está vendo em EI, ok? Você vê mais uma sequência, agora a pronúncia é vôlei, recebeu acento circunflexo porque esse vô é um som fechado, porém a palavra termina em EI, vôlei, terminou em EI, é uma paroxítona acentuada, só que com acento circunflexo, ok? E você já sabe por que recebeu acento circunflexo, é porque o som não é aberto, nós agora temos um som fechado, ok? Vamos na sequência? Você tem agora as sílabas terminadas em E e S. Fósseis. Por que acentuei esse fós? Porque, notadamente, você tem uma paroxítona terminada em E e S, ok? Veja agora a sílaba. Uteis. Teis é a última sílaba. Você tem esse U, antepenúltima, acentuada. Por quê? Terminou em E e S. Ok, pessoal, fechando aqui nossa quarta regra. Acentuam-se todos os vocábulos paroxítonos terminados em EI ou EI, como você viu o caso da palavra vôlei, ou então os que são terminados em E e S, ok? Então, essa regra da terminação EI ou E e S, ela me fala tanto do som quando é aberto, eu coloco acento agudo, quanto ela me fala do som fechado, em que eu coloco o acento circunflexo. Você teve o caso da palavra aí, acento agudo, você tem aí ainda o verbo fizesseis, ok? Vós fizesseis. Veja que esse zé é paroxítona, sílaba forte, porém terminou em E e S. Em sequência aparece para você o lesseis. É o verbo ler, segunda pessoa do plural, som fechado, recebeu o acento circunflexo, ok? Bem, ótimo. Dito isso, essa é a nossa quarta regra.
Vamos à quinta regra de paroxítona? Veja agora que você tem os sons nasais, ok? Ans, ãos, guan, guen. Terminação de palavras. Ans, ãos, guan, guen. Exemplo, imã, ok? Veja, não vamos confundir. A acentuação gráfica aí é no i, ok? Imã. Esse último som que apareceu para você aí é notação léxica. Significa dizer que aí corresponde apenas à nasalização da palavra. Para um efeito de acentuação gráfica, nós estamos considerando o acento agudo i. Portanto, o vocábulo é paroxítona, ok? Paroxítona terminada em som nasal, representado por esse acento tio, ok? Plural dessa palavra, imãs, leva a gente a ter então a terminação ans. Esse ans aí, esse A grafado pelo tio, seguido do S. Porém aí é apenas a nasalização da palavra que está sendo representado por esse símbolo do tio, o sinal que emite o som nasal, ok? Porém, imãs é acentuada, recebe um acento agudo, por se tratar de uma paroxítona terminada em ans, ok? Seguidamente, você tem agora a pronúncia órgão. Mesma regra da notação léxica. Or é a que vai ser acentuada, portanto, o vocábulo é sim paroxítona. É uma paroxítona terminada em um som nasal. Só que esse som nasal aí aparece com acento também, que é o tio, mas é apenas uma notação léxica. Significa dizer que aí você tem apenas a nasalização da palavra, ok? Então, o que vale mesmo é o or, que aí me diz que a palavra de fato é paroxítona. No plural ficaria órgãos, que apenas eu acrescentei o S, mas esse tio continua sendo notação léxica, nasalização da palavra. Órgãos é paroxítona, acentuada, porque a terminação dela, então, é AOS, ok? Acentua-se, então, os vocábulos paroxítonos terminados, então, em ãos. Você tem agora ans, que foi o caso anterior. E, por último, você tem agora o enxaguam, ok? Terminadas agora em guam, G-U-A-M, ok? Chá. Esse chá vai ser acentuado, vocábulo paroxítono, ok? Porque terminou em guan. Na sequência, você tem a ideia do enxaguem, ok? Esse enxaguem, você vai ter então o vocábulo paroxítono acentuado pela terminação guen, ok? Então, você tem guan, guen, você tem ãos, você tem ans, ok? Fazendo um processo de trás para frente. Paroxítonas vão ser devidamente acentuadas com essas terminações em som nasal, ok? Ora representados por uma notação léxica, que é o caso do tio, quando ele aparecer nos vocábulos. Não vão confundir, dizer que ali você tem uma palavra oxítona, não. Essa regra não se refere a palavras oxítonas. Você vai ver o caso de palavras que são oxítonas, ok? Terminação que você tem aí, ans, ãos, guan, guen, referem-se a vocábulos paroxítonos, ok? Em que essas terminações vão me favorecer uma acentuação gráfica, certo? Então, na sequência, o que você vai visualizar aí são as regras que se referem aos vocábulos oxítonos, ok? Veja que para os casos de paroxítonas eu tenho 5 regras. Necessário memorizar todos os casos, certo? Quando se trata de vocábulos proparoxítonos, todas elas serão acentuadas. Tanto faz se o som for aberto quanto o som fechado, todos os vocábulos serão acentuados. Agora, quando eu tenho palavras, então, que são oxítonas, veja os casos que aparecem para você aí na tela, ok? Bem menos, talvez, que os casos de palavras paroxítonas. Acentuam-se com acento adequado os vocábulos oxítonos terminados em, veja, A, E, O, seguido ou não de S, ok? A, E, O. É diferente das regras lá das proparoxítonas, porque proparoxítona todas são acentuadas, ok? Oxítona eu só acentuo quando a terminação da palavra for A, E, O. Veja, xará,
recebe o acento porque uma oxítona, sílaba tônica, é a nossa última sílaba aí. Recebe o acento porque terminou em A, ok? Plural também vai ser acentuado, charás, como aparece aí no quadro. Pulando aí um pouquinho essas alternativas, você tem agora pajé, recebe um acento gráfico porque é uma sílaba forte, é uma sílaba tônica, é uma oxítona, recebe o acento gráfico porque terminou em ok? Tietê, fazendo agora uma pronúncia de um som fechado. Então, pajé, o som é aberto, acento agudo. Agora você tem Tietê, é uma oxítona terminada em só que o som, por ser fechado, recebe um acento circunflexo, ok? Passou a palavra você aí, mas a regra é a mesma. Aparece para você a palavra freguês, ok? Veja que esse som fechado, mais abafado, não recebe um acento agudo, recebe um acento circunflexo. É uma oxítona, vai ser acentuada por ser uma oxítona terminada em ES. Vamos ver mais alguns exemplos? Veja a palavra agora vovô. Acentua a sílaba O, esse último vô aí. É uma oxítona acentuada por ter terminação em som fechado, O, ok? A voz, esse O é aberto, recebe um acento agudo, é uma oxítona terminada em O, e aí no caso pluralizada, OS, ok? Seguem essas mesmas regras os verbos cuja terminação for no infinitivo, seguidos de pronome. O que seria um caso como esse? Vamos ver aí na tela, pelos exemplos eu vou explicar e você veja se vai compreender. Veja, cortá-los é acentuado, ok? Por que acentuamos esse tá? Ora, seguido de pronome los, certo? Agora você se perguntaria assim, mas como é que eu vou saber que esse verbo está no infinitivo? Será uma explicação muito mais prolongada, mas que eu vou fazer aqui nesse momento para ver se você entende. Olha, se eu tirar essa forma aí, cortá-los, e colocar na forma do verbo no infinitivo, vai ficar mais ou menos assim, ó, cortar, terminando em R, cortar eles. Como gramaticalmente eu não posso dizer cortar eles? Por que eu não posso dizer isso? Porque isso é uma forma coloquial. Com certos verbos, eu não posso usar essa forma ele, ela, porque o verbo vai ficar numa pronúncia coloquial. Então, é errado, de certa forma, gramaticalmente, você dizer vou cortar eles. O correto é você dizer vou cortá-los, ok? Só que quando eu vou, então, tirar esse verbo da sua forma do infinitivo e colocar o pronome los, essa desinência do infinitivo R desaparece, ficando somente a grafia cortá-los, ok? Veja, isso em aulas posteriores, lá na frente, você vai ouvir certamente falar de colocação pronominal. Quando se falar de colocação pronominal, essa regra volta. Ela só aparece aqui para você porque ela deve ser acentuada. Então, essa regra me fala simplesmente do seguinte: verbos que aparecem no infinitivo, ok, terminados em A, E, O, devem ser acentuados. Significa dizer que quando forem terminados em I, não acentue. Apesar de ser um vocábulo oxítono, não se acentua porque nesse caso ela fere a regra das oxítonas, ok? Veja mais um caso, vendê-los é a mesma coisa que vender eles. Como não posso dizer vender eles, eu tenho que dizer vendê-los. Logo esse R desaparece e eu acentuo o vocábulo, ficando então vendê-lo, ok? A mesma coisa aparece na palavra compô-lo, que significa dizer compor eles. Como eu não posso dizer compor eles, eu tenho que dizer compô-los, esse R do infinitivo desaparece e eu devo acentuar, porque a sílaba tônica fica sendo esse pô, eu devo então acentuá-la, sendo um vocábulo oxítono, ok? Agora, seguindo a regra dos oxítonos, quais são os oxítonos, as palavras oxítonas que vão ser acentuadas? Também você tem um segundo caso aí, são as que terminam em ens, ok? Vamos ver o exemplo? Ninguém, oxítona terminada em portanto é acentuada.
Armazém, oxítona terminada em, portanto acentuada. Armazéns, ens, plural ns, acentuada também, porque você tem a terminação ens, ok? Agora veja, contém, também acentuada, porque você tem a terminação em. Contens no plural continua sendo acentuado, porque eu tenho agora a variação ens. E apareceu para você convém, mantém. Veja que a palavra é mantém. Por que eu tenho mantém ora acentuado aí com acento agudo? E por que agora aparece mantém acentuado com acento circunflexo? Diferença verbal. Acentuo com acento agudo quando eu fizer referência à terceira pessoa do singular. Vou usar com acento circunflexo quando fizer referência à terceira pessoa do plural, ok? Veja, ele mantém. Mantém está com acento agudo porque ele está no singular. Vou mudar. Agora veja, eles mantêm. Por que agora eu coloquei um acento circunflexo? Porque a variação agora foi para o plural, ok? A mesma coisa acontece com os seguintes verbos, veja. Intervém, veja que intervém você tem no singular, ele intervém, singular vai fazer uma acentuação com acento agudo, ok? Mas eu vou mudar, vou dizer eles intervêm, ok? Os verbos vão ser sempre terminados em, mas quando as palavras forem terminadas em ens, também acentuo, que foi o caso de palavras como armazéns, contens, ok? Que notadamente você vai ver aí a diferença também de verbo, contens aí, acentuado com acento agudo. Veja, por quê? Porque é diferente. A forma dele contém no plural, no singular, é contém, termina em M. Quando eu faço a forma dele no plural, fica contens. Houve uma variação, portanto o acento aí não precisa ser modificado. Mais uma diferença. Por que contém no singular eu uso acento agudo? Por que contens no plural eu continuo usando o acento agudo? Porque as pessoas são distintas, são diferentes. Você tem aí ele contém, ok? Você tem aí pessoas distintas, tu contens. Não é o caso, por exemplo, do verbo manter, não é o caso do verbo intervir, que as pessoas são idênticas. Veja, ele mantém, eles mantêm, o verbo não muda, a sua variação ela continua sendo a mesma, ok? Seguido a isso, você tem o próximo caso de palavras oxítonas. São os sons agora abertos, terminados em es, el, oi ou ois, como aparece no caso de palavras como fiéis, acentuada, chapéu, acentuada, oxítona, chapéus, herói, heróis, ok? O último caso que você tem aí agora é as palavras oxítonas, são oxítonas, mas veja a regra, não devem ser acentuadas, ok? Quais são os casos? Palavras terminadas em i ou is, palavras terminadas em u ou us, como por exemplo aqui, oxítona, não acentue porque terminou em i. Juritis, oxítona, não acentue, porque terminou em is. Importante dizer isso para você. Saci, oxítona, mas não acentua, porque terminou em i. Você tem o caso de zebu, oxítona, não acentua, porque terminou em u. Vê que tudo tem a ver com terminação de palavra. Então, as oxítonas que serão acentuadas são aquelas anteriores. Agora, exceção para esse caso último aqui, das oxítonas que não são acentuadas, veja, regras têm a sua exceção, então olha a exceção aí. Exceção é o i e o u são acentuados quando precedidos de vogal átona, com a qual formem um hiato, ok? Veja que agora não é sai, a pronúncia dessa palavra aí é sair. Veja que essa sílaba sa, ela vai ser átona em relação a essa sílaba i, que passa a ser tônica. Ocorreu um hiato aí, a pronúncia é sa-i. Logo, esse i vai ser uma oxítona terminada em i aí, mas por quê? Ela se apoia na sílaba anterior. Ela se apoiou numa sílaba átona,
que nesse momento ocorreu uma dissociação, houve um hiato, portanto esse I vai ser acentuado, ok? A mesma coisa acontece com a palavra baú. A palavra não é baú, a palavra é baú, ok? Sendo que esse U passa a ser uma sílaba tônica, se apoiou numa sílaba anterior, que funcionou como uma sílaba átona, ok? Então, as exceções que a gramática me fala, do I e do U, devo acentuá-los quando eles forem precedidos de uma vogal átona com a qual vão formar um hiato. Na verdade, essa regra me fala do hiato. Quando houver um hiato aí entre A e I, ou entre, apareceu aí para você, o A e o U, certamente esse U vai ser acentuado, ok? É a exceção para esses casos de oxítonas terminadas em I e oxítonas terminadas em U, ok? Agora, seguido a esses casos anteriores, cabe a você, nesse momento, revisar as regras que foram propostas aí. Veja, esses casos que apareceram hoje não são os únicos de acentuação silábica. Há inúmeros outros casos a aparecerem. Aula seguinte, é importante você não perder. Essas aulas, pessoal, são seguidas, é um vídeo após o outro. Uma aula está entrelaçada, em aulas anteriores. Exercite apenas as regras que se referem a vocábulos proparoxítonos, paroxítonos, vocábulos oxítonos, ok? Os exercícios, a função deles é levar você a assimilar essas regras. A acentuação gráfica não é uma coisa muito fácil na gramática normativa. Elas mexem com regras, trabalham com a assimilação. Portanto, faça seu exercício, fique com a ajuda do monitor que vai auxiliar você nessas atividades, faça o exercício de vestibular, que é sua questão de desafio, e vá além. Exercite muito mais aspectos voltados para a acentuação gráfica. Agora, nosso foco é preparar você para o ingresso na Fundação Matias Maquiline. Fique agora com o auxílio do seu monitor. Não perca o próximo vídeo, que é continuação dessa aula, e que vai reforçar ainda mais os conteúdos que você recebeu hoje, conteúdos que foram passados hoje para você. Portanto, bons estudos e até a nossa próxima aula.